Bom, acho que todos me conhecem, não sei, mas eu sou pastor há 32 anos, sou professor do Seminário José Manuel da Conceição em São Paulo há 16 anos. Atualmente eu estou de licença do pastorado, tenho pregado em várias igrejas. Este ano estou de licença, ano que vem, se Deus permitir, vou voltar a uma igreja fixa. Mas eu tenho tido experiências boas aí em vários lugares, né? Já preguei no Nordeste, Centro-Oeste, Sul, tenho rodado aí. Acabei de chegar da Missão Kaiowá, estava lá na semana passada, tanto no campo de Dourados quanto no de Amambai. Eu já conhecia, porque eu fui pastor ali em Fátima do Sul por 4 anos, do lado de Dourados, conheci esses 2 campos já. Mas foi muito bom o contato com os indígenas, muito queridos. Então, de manhã eu dava aula para eles no seminário, à noite dava palestra para as lideranças e à tarde visitava. Então, foi bem intenso. Essas saídas são bem intensas, algo parecido com Guiné-Bissau quando eu estou lá, né? Então, tem sido bom, tem sido bênção, Deus tem abençoado. O que nós deveremos fazer hoje é estudarmos as origens do povo de Deus, o propósito de Deus com o próprio ser humano, o que é a igreja, porque às vezes nós não sabemos o que oferecer, o que é esse Cristo, o que ele vem fazer. Então nós deveremos falar mais sobre isso hoje. Amanhã vamos seguir um pouco mais sobre a questão missionária no Antigo e no Novo Testamento. No domingo pela manhã, na escola dominical, pretendo mostrar algumas fotos dos campos que eu já visitei e continuar a falar sobre missões. É isso. Então vamos fazer uma oração para nós começarmos. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção e o privilégio de estarmos juntos. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra, Deus, sempre nos edifique, sempre nos deixe maravilhados com sua profundidade. Que o Senhor assim, ó Deus, nos impacte esta noite com a importância, ó Deus, da obra missionária, o que é isto para a igreja. Que o Senhor assim nos abençoe, receba a nossa gratidão, perdoa, Deus, os nossos pecados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar lendo no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, verso 38. Isto aqui é uma palestra muito aberta, é mais como uma aula, viu? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Assim também dá para eu tomar uma aguinha, se tiver. Tá lá. Tá aqui? Tá aqui. Uma aguinha e alguma coisa assim. Então fiquem bem à vontade para perguntar. Se vocês não perguntarem, eu vou perguntar para vocês, tá bom? Então, é para perguntar. Lucas, capítulo 3, verso 38. Quem achar, leia em voz alta. É esse mesmo. Esse que você está olhando, é ele mesmo. Não tenha medo. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Isso. Geralmente os crentes pulam genealogia, né? Parece que serve para nada. Mas as genealogias têm um papel muito importante nas Escrituras, não apenas para falar da descendência, ou da ascendência, no caso aqui de Jesus, né? Que vai até Adão. Veja, Lucas é o evangelho mais gentílico que nós temos. Então os evangelhos, eles têm uma espécie de ênfase. O evangelho de Mateus é o mais judaico. Começa com livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. E depois a própria genealogia é composta em blocos de 14. E o próprio texto, Mateus, diz isso, que de fulano até cicrano 14, Beltrano até 14. Por que 14? Porque no hebraico, na língua hebraica, as línguas antigas de forma geral não têm numerais. O número 1, 2, 3 não tem. Quando nós falamos, por exemplo, de algarismos romanos, o que são algarismos romanos? Letras, não é isso? Você já ouviu o Waze falando a rua Pio 12? Já ouviu? É Pio Xi, é assim que ele fala, né? Ele lê Pio Xi, né? Porque são letras. Então veja, na antiguidade não tinham números, os números são letras.
No hebraico não era diferente, as letras eram também números. Então, se você pegar o nome de Davi, as letras do nome de Davi, somando dá 14. Um Dalet, um Vav, um Dalet. 4 mais 6 mais 4, costuma dar 14. Então, por isso, vejam, o Mateus, ele constrói a genealogia de Jesus em blocos de 14, estruturado com o nome de Davi. Então, veja, mais judaico do que isso, o rei, né? Não tem. Então, veja, o Evangelho de Mateus já começa assim, filho de Abraão, filho de Davi, e ainda estrutura com o nome de Davi, é judaico. Não é que é só para o judeu, mas a ênfase é judaica. Tanto é que nos pais da igreja é dito, nós não temos como comprovar isso, mas que Mateus foi escrito primeiro em aramaico, depois traduzido para o grego, para servir também para os gentios. Isso é uma possibilidade, não temos como comprovar, mas vejam como ele tem uma ênfase judaica, né, de evangelizar, de falar de Jesus para o judeu. O evangelho de Marcos já é um evangelho romano, né? Quem escreveu Marcos? A fonte é Pedro. Quem escreveu? João Marcos. João Marcos, aquele mesmo que abandonou Paulo na primeira viagem missionária, que Paulo não quis levar na segunda. A história de João Marcos é maravilhosa. Qualquer hora dessa eu prego um sermão biográfico sobre ele, já preguei, é muito bom, excelente. A história de João Marcos, a história de restauração, né? Mas veja, a principal teoria sobre a composição de Marcos, porque vejam, todos os evangelhos são anônimos. No texto bíblico não está Evangelho de João, não está. Nós dependemos da história, da tradição cristã, para que nós conheçamos estes autores dos evangelhos. As cartas está Paulo, apóstolo, né? Você tem lá no texto o autor, mas os evangelhos nós não temos. Nós dependemos do testemunho dos pais da igreja para indicar a autoria. Então veja, quando nós falamos de Marcos como autor de do evangelho de Marcos, a principal ideia de sua composição, e isto nós temos os pais da igreja. Vocês sabem o que são os pais da igreja? São os documentos e teólogos entre o 2º e o 5º século da era cristã. Então você tem tanto os homens quanto os documentos que eles produziram sendo chamados de pais da igreja, que é uma época que reflete ainda o cristianismo original. Então, quando nós falamos, por exemplo, da reforma, o que foi a reforma? Foi uma volta a Agostinho, um dos últimos pais da igreja, bispo de Hipona. Se vocês não leram Confissões de Agostinho, leiam, é um livro fascinante, edificante. E Agostinho é o pai da reforma, embora tendo vivido no 5º século. Por que o pai da reforma? Bom, isso eu já estou adiantando a palestra de outubro, tá? Só uma palhinha aqui. Então veja, Lutero era monge agostiniano, e Calvino, dentre os escritores que ele mais citou, o que ele mais citou foi Agostinho. Então os escritos de Agostinho, a teologia de Agostinho é uma volta, a reforma volta ao pensamento da igreja primitiva, né? Bom, mas veja, então, quando nós falamos do evangelho de João Marcos, nós estamos falando de um evangelho de alguém que registrou as palavras de Pedro em Roma. E isso é muito, vamos dizer, tem testemunhos internos, ou seja, provas no próprio texto, chamados latinismos. O que é um latinismo? É uma palavra que é transliterada para o grego. O que é uma transliteração? Não é uma tradução. Uma tradução é quando você coloca o sentido equivalente na sua língua da palavra estrangeira, né? Então, se eu pego dog, é cão, estou fazendo uma tradução. Mas uma transliteração é quando você substitui os caracteres da língua de um alfabeto diferente pelos equivalentes na sua língua, do seu alfabeto, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o nome antropos, no grego, né? Você tem alfa, ni, teta, rho, ômicron, pi, ômicron, sigma. Então você vai pegar o alfa, no nosso alfabeto equivale o A, o sigma, o S,
E assim você vai substituindo pelas letras equivalentes do seu alfabeto. Então você tem no Evangelho de Marcos termos latinos que você tem equivalente no grego, ou seja, Marcos não precisava ter usado aquela palavra no latim, ele tinha a palavra no grego. Se ele usou a palavra no latim, indica que o seu auditório, a quem ele estava falando, ou aquele que estava falando, falou ao auditório de língua latina, romanos. Né? Então, por isso que a teoria mais forte é que João Marcos escreveu as palavras de Pedro pregando aos romanos, registrando, portanto, na língua grega. E você tem o Evangelho de João, já que eu estou falando dos evangelhos, vamos fechar com o quarto, né? O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Provavelmente o primeiro foi Marcos. E Marcos usado como fonte para Mateus e Lucas. Se você juntar Mateus e Lucas, você vai encontrar todo o Evangelho de Marcos, todinho. Se você juntar esses dois evangelhos, Mateus e Lucas. Então, é muito difícil você não concordar que Marcos foi usado como fonte para esses dois evangelhos. E se for usado como fonte, então ele vem primeiro. E, em último lugar, sem dúvida alguma, você tem João, escrito ali na década de 80, 85, mais ou menos, a partir de Éfeso. Jerusalém já estava destruída. João, que era um dos apóstolos de Jerusalém, vai para a Ásia Menor, está em Éfeso, e de lá ele escreve o Evangelho de João. Qual o privilégio de alguém que escreve por último? Pegar os pensamentos dos outros. Bom, se vale disso. Está no rumo, mas é um foco um pouquinho diferente. O que seria? Qual é o privilégio de você escrever por último? O problema é, já disseram muito, né? Quase tudo já disseram, mas qual seria o ponto forte aí? Você dizer o quê? O que não foi dito. Vocês já viram? Você pega os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Sabe o que significa sinótico? No grego, sim é uma preposição que quer dizer junto. Simpatia, pathos, em grego é sentimento. Simpatia é ter um sentimento conjunto. Então é quando você com outra pessoa tem o mesmo sentimento, simpatia, né? Então, sinótico é ver ao mesmo tempo. Então, geralmente se ilustra Mateus, Marcos e Lucas com 3 janelas na mesma parede. O que você vê em 3 janelas na mesma parede? A mesma imagem. Entretanto, com ângulos diferentes. Então você tem eles falando da mesma coisa, mas eles se complementam para ampliar uma imagem em ângulos diferentes. Esses são os sinóticos. Se você pegar os sinóticos, vocês vão ver cada unidade textual, cada evento sobre a vida de Cristo, você tem nas nossas Bíblias o que é chamado ali de referência cruzada, né? Você tem as passagens dos evangelhos. Se você procurar isso em João, você vai ver que na maioria das vezes não tem. O que isso me mostra? Que é material inédito, só João está falando isso. Você não encontra isso nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. Né? Então isso é o privilégio de você escrever por último, contar os que os outros não contaram. Por exemplo, na narrativa da ceia de Mateus, Marcos e Lucas, você tem ali de 3 a 5 versos, 6 no máximo, para falar da ceia. Sabe quanto João dedica a isso? 7 capítulos, o sermão do cenáculo. Desde o capítulo 13 ao capítulo 17, João está contando o que aconteceu durante a ceia. Enquanto os sinóticos falam em 6, 7 versículos, João fala em 7 capítulos. Privilégio de quem escreve por último. Né? Então vejam, e já para uma igreja completamente helenizada, ou seja, já não há mais cristianismo judaico, Jerusalém foi destruída, a igreja da Judéia desapareceu, as igrejas são apenas gentílicas, quando João escreve o seu evangelho no ano 85. Bom, então vejam, por que Lucas então retrocede até Adão? Vocês sabem por que Adão tem esse nome? Adam.
ele vem de Adamá, né? Então, em hebraico, terra é Adamá. Você tira o A, fica Adam, o nome de Adão. O que é isto? Mostra que o homem é derivado da terra. O homem foi feito da terra. É interessante que em culturas no mundo você tem isto ainda preservado, como por exemplo, na cultura Guarani, Maíra, que foi o primeiro homem, veio debaixo de um jatobá. Portanto, ele veio de onde? Da terra. Qual a cor de um indígena? É marrom, né? Veio da terra. É interessante. Vejam como isso se cruza com ciência, né? No chamado criacionismo científico, se diz que Adão era emão emim. Na genética, emão emão é o negro, emim eminho é o branco. Emão eminho é um mulato, alguém que transita entre os dois extremos aqui. E no chamado criacionismo científico se diz então, que é ciência, que Adão era emão eminho, ele era da cor da terra, feito do pó da terra, exatamente emão eminho, para poder produzir o branco como seus descendentes e também o negro, e todas as variantes, né? Bom, mas vejam, isto retrocede então até Adão. Por que Adão? Vejam, qual era a nacionalidade de Adão? Ele era judeu? Exatamente. Ele era filho de Deus. Por isso, meus irmãos, vejam, já desde o início nós temos que entender essa verdade que é tão clara e tão fundamental. Jesus não vem salvar judeus. Paulo chama Jesus de segundo Adão. Quem é o pai de Jesus? Interessante. Deus, com toda certeza, mas certo. Quando nós vemos aqui a genealogia, Mateus, aí capítulo 3, verso 23, o que se diz aí? Alguém leia em voz alta. 3, 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era considerado filho de José. Isso. Olha que coisa interessante. Primeiro, por que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos? Com certeza. Com certeza. Não, é um costume, mas há uma explicação específica. O que era isso? Era a maioridade plena. Então, hoje é chamado Bar Mitzvah, que quer dizer em hebraico filho do mandamento, quando o adolescente judeu se torna responsável pela lei por seus atos, aos 13 anos, como era na época de Jesus. Aqui mesmo, no Evangelho de Lucas, nós temos a narrativa da ida de José, Maria e Jesus até Jerusalém, quando Jesus tinha 12 anos, para uma espécie de treinamento para mostrar a Jesus o que ele começaria a fazer a partir dos 13, que ele ia se tornar filho da lei, ele ia assumir a lei. Agora ele seria responsável diante de Deus por si mesmo. Mas os privilégios da maioridade iam sendo acrescentados até os 30 anos. Era aos 30 anos, por exemplo, que você poderia entrar em uma sinagoga, pegar um texto de um profeta e expor esse texto. Antes disso, não. Então, veja, Jesus obrigatoriamente tinha que esperar até os 30 anos para ser considerado o que ele era chamado de jovem rabi. Veja, jovem rabi. Por quê? Porque logo que fez os 30 anos já estava nas sinagogas. Um jovem rabi, exercendo o seu direito. Então, veja, o que diz o texto. Ao começar os seus ministérios aos 30 anos, era como se cuidava filho de José. Jesus era filho de José? Um dos maiores xingamentos que Jesus já ouviu está registrado no capítulo 8, 6 a 8 por ali, do Evangelho de João, quando os judeus dizem a Jesus o seguinte: sabemos quem é nosso Pai.
No Brasil se tem um palavrão indicando exatamente isto, né? Porque os judeus sabiam que Jesus era, entre aspas, um filho ilegítimo. Para o judeu, Maria tinha adulterado, né? Eu acho que eu já disse isso aqui, mas se eu não disse, vou dizer. Maria deve ter dado à luz a Jesus por volta de 14 anos. As meninas esperavam a menarca para casar. E era possivelmente isto que José estava esperando. Porque ele era noivo, porque não se casou ainda, porque estava esperando. Maria, então, segundo o costume da época, se casou com José, aí logo depois de conceber, devia ter uns 15 anos. José, por sua vez, já devia ter por volta de uns 40 anos. Para nós isso certamente parece até mesmo absurdo, não é? Mas vejam a sabedoria de Deus. Deus colocou um homem maduro, muito crente e sábio, obediente, para cuidar de Maria e do recém-nascido Jesus. Eu sou fã de José, tanto do Egito quanto o padrasto de Jesus, não é? Para um homem, veja, os homens aqui presentes, será que você gostaria de se casar com uma mulher grávida cujo filho não é seu? Não é uma situação assim muito agradável para começar um casamento, né? Mas diz a José, o que está no ventre dela é do Espírito Santo, e José obedece. Aí você está lá, né? Vocês sabem que a cena do presépio é errada, né? Que Jesus chega, quando os chamados magos, que não eram magos, eram astrólogos, e não sabemos se eram 3 ou mais, porque a Bíblia não diz, mas quando eles chegam para falar com Herodes, eles dizem que passaram 2 anos seguindo a estrela. Então, quando Jesus nasceu, a estrela brilha no Oriente. E os, sei lá quantos, se são 3, 4, não sei, mas eles não se conheciam. Eles se conheceram no trajeto a Jerusalém. Aí encontraram-se, falaram com Herodes, e Herodes então disse, olha, né, vem depois me dizer, porque eu também quero honrá-lo, mas na verdade queria matá-lo. E instruídos até de forma sobrenatural, eles foram embora, mas Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, exatamente por causa disso. Porque Jesus já teria 2 anos quando eles chegaram. Então, veja, José estava ali, sua vida tranquila, aparece Gabriel de novo e diz, olha, pega tudo e vai embora. Você já imaginou isso? Você gostaria de fazer isso? Simplesmente, e não é assim, você tem 6 meses para... Não, amanheceu, vai embora, some. E ele foi, e diz a Bíblia que ele dispôs o coração. Aí está lá, estabelecido no Egito, tudo certo. Aí aparece Gabriel, você de novo, né? Volta. Aí você larga tudo de novo. E o que aparece? Dispôs-se José. E meus irmãos, aí nós vemos o que é obediência. Obediência não é você fazer. O fazer é o resultado. A obediência se dá no coração. A obediência é a disposição da vontade. É quando nós dispomos a nossa vontade a fazer o que é correto. Então, quando nós dispomos a vontade, o resultado vem naturalmente. Quem é pai aqui sabe que se nós temos um filho que até vai fazer aquilo que foi dito, mas ele sai chutando a porta, você reconhece isso como obediência? De jeito nenhum. Obedecer não é apenas fazer. Obedecer é você assumir o que foi dito como sua vontade. Por isso não há nenhuma expressão de obediência maior do que aquilo que Jesus nos ensinou a pedir, seja feita a tua vontade. É você querer a vontade de Deus. Isso é obediência. A obediência é a disposição da vontade. Dispôs-se José e fez, né? Então você assimila aquilo como sendo a sua vontade. Jesus disse isso no Getsemane, né? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não é o que eu quero, mas sim o que tu queres, e a disposição da vontade.
Então, muitas vezes a nossa vontade vai ser diferente, mas nós temos que dispor a nossa vontade, e isso é obediência. Por isso eu sou fã de José. Então, ele já devia ter aí os seus 40 anos, mais ou menos, quando casou-se com Maria. E é por isso que nós não vemos José depois na narrativa dos 12 anos de Cristo, porque ele já tinha morrido. Por isso, por exemplo, vocês já fizeram culto das 7 palavras, fazem culto de Páscoa, então alguém já deve ter dito isso, né? Quando Jesus diz, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, estava falando a João, discípulo amado. João, que era um aristocrata de Jerusalém, que conhecia Anás, Caifás, tinha acesso a esses sumos sacerdotes, e por isso podia estar até no julgamento de Jesus, lá no pátio da casa dos sumos sacerdotes, como ele estava, e pôs Pedro lá dentro por influência. Então, João estava ali, era o único, porque ele não corria risco, os outros fugiram tudo. Então, Jesus diz a João, eis aí tua mãe, eis aí teu filho. O que Jesus está fazendo? Como primogênito, após a morte do pai, o responsável pela casa e o cuidado da mãe é o primogênito. Então Jesus estava passando a guarda de sua mãe a alguém de confiança, uma vez que os demais irmãos dele, nós sabemos, Judas, Tiago, Simão e José, ele tinha 4 irmãos, não estavam por ali. Acredita-se que esses irmãos foram convertidos depois, pelo menos Judas e Tiago foram convertidos. Por que foram? Porque as cartas que temos na Bíblia foram escritas por eles, meio-irmãos de Jesus, filhos de José e Maria, Tiago e Judas. Bom, então vejam, a questão é, Jesus não era filho de José. Então, esse conceito é muito interessante, vejam. Jesus é um segundo Adão. Quem é o pai de Jesus? Deus, assim como foi pai de Adão. Um conceito chamado cabeça de raça ou função federativa, vocês já ouviram isso? É de representatividade. Então, Jesus foi colocado como representante, assim como Adão. Nós somos descendência de Adão, sim ou não? Sim. Nós somos representados por Adão? Não somos mais, já fomos. Os ímpios são. Nós somos como crentes representados por Cristo? Sim. Nós somos descendentes de Cristo? Não. Não existe o priorado de Sião. Alguém aqui já leu o Código da Vinci? Quando eu estava aí na Nata, eu me fiz obrigado a ler, até gostei, um romance interessante, mas com muitos erros, obviamente. Ele sugere que Jesus, seguindo o evangelho de Tomé ou de Filipe, um dos dois aí, que sugere que Jesus se casou com Maria Madalena e teve filhos. É um evangelho apócrifo. Obviamente Jesus não veio para isso, não há nada de errado no casamento. A questão é que o Filho de Deus não se encarnou para ter filhos, está completamente fora do propósito de Deus isso. Mas então, o autor lá, o Dan Brown, fala de o priorado de Sião, que seria então essa descendência de Jesus física, na carne, e que vários notáveis na história, então Leonardo da Vinci e outros, foram desse priorado de Sião. Isso é obviamente ridículo, balela. Mas Jesus não veio para isso. Então veja, Jesus não tem essa ênfase, Então nós não temos fisicalidade nenhuma em Cristo. Então vejam, qual o conceito mais importante? Nós éramos representados por Adão, sim ou não? Sim, éramos. Somos descendência de Adão? Somos. Nós somos representados por Cristo? Sim. Somos descendência de Cristo? Não. Qual é o conceito mais importante então? Descendência ou representatividade? Representatividade. Nós somos representados por Cristo. Não somos descendências na carne de Jesus. Então, por que isso é importante? Para entendermos exatamente o que está acontecendo aqui. Jesus nasce na descendência de Adão, porque nasce no ventre de Maria. Mas ele não é descendente de Adão, porque quem é o pai dele? Deus. Para salvar quem? Descendente de Adão. Então Jesus nasce na descendência de Adão, sem ser descendente de Adão, para salvar descendentes de Adão. Isso é a encarnação.
Porque se nós colocarmos Jesus na genealogia de Adão, ele seria representado por Adão, mas não é, obviamente, né? Ele é filho de Deus. Então, isso é interessante, porque veja como Lucas registra, era como se cuidava filho de José. O que ele quer dizer com isso? Que ele era representado, o pai dele era tido como José, mas não era o pai dele. É isso que ele está dizendo aqui. Então vejam, Jesus, ele é representado por José em sua paternidade, sem ser filho de José, porque é filho de Deus, tanto na carne quanto na divindade, né? Então vejam, Jesus é filho de Deus na divindade como na trindade, o Filho eterno, mas ele também é filho na carne, e é isto que eu quero mostrar para os irmãos, esse aspecto mais amplo da própria humanidade. Nós fomos criados família de Deus, né? Você sabia disso? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o quê? Vós sois família de Deus. E quando ele escreve aos Efésios dizendo isso, é muito interessante, nós vemos algo mais amplo, mais profundo. Por quê? No Antigo Testamento, nós temos textos quando Deus, ou onde Deus fala do povo como filho, né? Falando de pai, como seu pai, mas nós nunca tivemos no Antigo Testamento qualquer um que chamasse a Deus de pai. Ninguém. Vejam, quando Jesus se dizia filho de Deus, os judeus diziam que Jesus blasfemava. Por quê? Qual era a questão? Onde estava a blasfêmia no pensamento judaico? Fazer igual. Para o judeu, ser filho era ser de mesma essência. Um boi pode gerar um cachorro? Não. Um homem pode gerar um pato? Então, Deus pode gerar quem? Deus. Era assim que o judeu entendia. Então, quando Jesus se dizia filho de Deus, o judeu dizia blasfema. Por quê? Porque está se fazendo igual a Deus. Porque filho é de mesma essência. Entendem? Então, Jesus não apenas se dizia filho de Deus, ele nos ordenou chamar a Deus de Pai. Quem nós somos? Filhos. Então vejam, no Antigo Testamento nunca alguém ousou chamar a Deus de Pai. Todas as vezes Jesus chamou a Deus de Pai, menos uma. Quando foi? Deus meu. De novo, culto das 7 palavras, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que só ali Jesus chama a Deus de Deus e não de Pai? Porque ali ele está como representante de nós pecadores. Ele está assumindo toda a maldição do pecado. Ele está ali sofrendo toda a maldição do pecado. É o inferno. Calvino diz que o inferno subiu à cruz nesse momento, né? O inferno é um local, sem dúvida. Onde fica o inferno? Para que lado? O céu fica para onde? O céu é para cima? É isso? Onde é em cima é um planeta redondo que gira. No espaço, o planeta está em pé, de lado ou de ponta cabeça? Não existe ponto de referência. Não existe, né? Norte, sul, leste, oeste no espaço, não tem isso, né? Então veja, é lógico que o céu existe, mas não é para lá. E também o inferno existe, mas não é para baixo, né? Lá em São Paulo estão fazendo estação do metrô a 50 metros abaixo da terra. Eu falei, vai ser um demônio, né? Vai ser uma estação quente o negócio ali, né? Então, não é para baixo. Isso é são figuras, né? São mitos. Então, o céu existe, mas a figura é mitológica. Por que o céu é para cima? Onde estão as coisas mais gloriosas que nós conhecemos? Sol, lua, estrela. Então, isso se associa a Deus. Onde estão as coisas assim mais quentes, mais lava, vulcão, tudo para baixo. Então é isso, simples assim, né? Então o céu para cima, o inferno para baixo. Não é, né?
Lógico que não é. Existem céu e inferno, mas não é nessa direção, mesmo porque seria difícil calcular qual o ângulo certinho de acesso ao céu, né? Não dá. Hã? 3 céus, né? O primeiro das aves, o segundo dos planetas e estrelas e o terceiro a morada de Deus, né? Então veja, quando nós falamos disso, né, Deus nos ordena a chamá-lo de Pai. Por que isto? Porque com a vinda de Cristo se resgata esse propósito original de Deus de criar um ser para chamá-lo de Filho. Adão, filho de Deus. É o que nós lemos aqui, né? Embora na língua grega não esteja a palavra filho, isso aqui é o que é chamado de um genitivo de descendência. Aqui fala exatamente dessa origem por paternidade. Então por isso se traduz como filho, porque essa é a ideia mesmo. Adão foi criado para ser filho de Deus. Por isso que nós chamamos a Deus de Pai. Por isso que a igreja é chamada por Paulo de família de Deus. Porque é isto. O que Deus pretendeu desde o início foi criar, ter seres criados para tratá-los como filhos. Não? E mais do que isso. Lembra-se quando Paulo diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nós existimos onde? Na criação, certo? Nós fomos criados em que dia? Isso, qual foi? No 6º dia. Deus criou o homem como o último ser a ser criado. Sabe o que isso significa? Deus criou tudo, todo este universo maravilhoso e diz para o homem, é para você. É isso. Né? Deus criou todo o universo e deu ao homem, é para você. Foi o último ser a ser criado. Qual foi o padrão que Deus usou para criar o homem? A sua imagem e semelhança. Não é? Sabe o que isso significa? Nós podemos dizer assim, que esta ideia de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, significa que o homem é reflexo da própria divindade na criação. Podemos dizer que se Deus fosse uma criatura, seria um homem. Isso é o ser humano. Por isso, meus irmãos, não existe ser mais magnífico do que um ser humano. Os anjos não são maiores, nem arcanjo, nem serafim, querubim, não são. O ser mais esplêndido criado por Deus se chama homem. Isso por vários motivos. Desde o fato do homem ser o único ser híbrido, caminhante de 2 mundos. Qual é a essência de um anjo? Ele é? Sim. O que ele é? Espírito. O único texto que define um anjo está na carta aos Hebreus, quando ele diz, não são eles espíritos ministradores a serviço dos que hão de crer? Eles são definidos como espírito. E os animais são o quê? Corpo, matéria. O ser humano é o único que caminha nesses 2 mundos. Ele é físico e espiritual. Não há ser como o homem. E o homem, por isso, ele junta a criação visível e a criação invisível em sua própria existência. Ele é físico e espiritual. Ao homem foi dado o governo da criação. Exatamente o que o diabo usurpou e hoje é chamado de príncipe deste mundo. É o que Jesus retoma como segundo Adão. Aquilo que eu já falei aqui, do embate entre reino das trevas e reino de Deus, lembram-se disso? O que é o reino de Deus trazido por Cristo? As parábolas, em Lucas, o reino de Deus é semelhante a... O que é o reino de Deus? É a soberania de Deus sobre todas as coisas? Claro que não. Esse é o governo cósmico de Deus, né? Jesus não traz a soberania de Deus. Deus sempre foi soberano, sempre. O que foi isso? Deus deu a Adão o governo sobre todas as coisas.
crescer e multiplicar, encher a terra, sujeitar, dominar, é para você dominar, deu o governo de todas as coisas. Mas quando então o homem desobedece a Deus e obedece ao diabo, ele passa este reinado para o diabo usurpa o reinado do homem. Adão foi criado príncipe de Deus, para governar a criação em nome de Deus. O homem perfeito, como imagem e semelhança de Deus, tudo o que o homem fazia era a expressão da vontade de Deus perfeita. Era Deus governando através de Adão. Quando o homem prefere então uma vontade alternativa à de Deus, criar-se como Deus, que foi o que o diabo prometeu, como Deus sereis conhecidos do bem e do mal, então o homem se torna agora, entre aspas, autônomo. Ele quer governar-se a si mesmo, e nesse sentido ele apoia a revolta do diabo contra Deus. Ele se torna também revoltoso, e o diabo então assume a liderança da criação. Então aí você tem a definição do reino das trevas e do reino de Deus. O que é o reino das trevas? É o diabo, seus anjos com todos os ímpios. O que é o reino de Deus trazido por Cristo? É a recuperação desse reino perdido por Adão, agora por um segundo Adão, que se assenta novamente no trono que Deus deu à humanidade, com toda a igreja, com todos os eleitos. Então você tem um embate entre reino de Deus e reino das trevas, debaixo da soberania de Deus, né? Governando todas as coisas. Então, quando vemos a vinda de Cristo, o que nós temos é exatamente a indicação disto, deste reino sendo recuperado. Deus fez o homem para governar sobre todas as coisas. Que mais? O homem tem capacidade reprodutiva, anjo não se reproduz. Em o livro apócrifo de Enoque, nós não temos a cópia ou a parte exatamente deste livro que trata disso, mas nós temos indicações nos pais da igreja deste texto, desse livro apócrifo, que diz que os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens narrados em Gênesis eram na verdade anjos, que possuíram mulheres e que geraram filhos com elas, e o resultado foram gigantes. Bom, certo não, errado, né? Por quê? Vocês já imaginaram qual o tamanho de um ventre materno para gerar um gigante? Como uma mulher podia gerar um gigante? Como ela podia parir um gigante? As ideias são ridículas, absurdas. Um anjo não tem corpo. Como ele poderia ter desejos sexuais se ele não tem corpo? Ele é assexuado. Eles podem assumir uma natureza humana, mas isso é uma aparência humana, mas eles não têm capacidade reprodutiva, nada disso. Então veja, ao homem foi dada esta capacidade, é o que é chamado de traducionismo, que é a capacidade de gerar um outro ser como ele. Antigamente aí se pensava que uma ideia mais ou menos chamada depósito de almas, né, que o homem ao gerar um corpo, né, a uma mulher engravidar e gerar o corpo, era só o corpo, Deus mandava a alma do céu, né? Então era assim, 35 descia, 36 descia. Não, aí passou-se a ideia de que Deus deu ao homem a capacidade de reprodução, de gerar corpo e alma, né? E é isto mesmo, a reprodução é reproduzir, não é só corpo e Deus manda a alma, isso não existe, né? O anjo não tem isso. A própria questão, acima de tudo, de Deus ser também homem. Que ser na criação desfruta deste status de ter o próprio Criador como um deles? E meus irmãos, vejam isso, né? Vocês sabiam que Deus não aprende nada? Sabiam disso? Deus nada aprende. Por quê? Porque Ele sabe tudo. Quem sabe tudo não aprende nada, né? O nosso raciocínio, ele é conclusivo. Toda conclusão é um aprendizado. Então eu penso, aprendi. Pronto. Um anjo muda? O anjo altera alguma coisa? Eles são mutáveis ou eles são imutáveis? Qual a essência de um anjo? Um espírito muda? Tem espelho, olha, nossa, Santíssima Trindade, vocês sabem. Quando eu falo nossa, é Santíssima Trindade.
Quando ele olha no espelho, não olha no espelho, não vê nada, não tem aparência. Então veja, um anjo muda? Claro que sim. Veja, a imutabilidade é um atributo incomunicável. Já ouviram falar dos atributos comunicáveis e incomunicáveis? O que são os atributos comunicáveis de Deus? Características do ser de Deus que ele repassou para o homem. Qual a essência de Deus? Corpo ou espírito? Então a imagem e semelhança de Deus em nós está no corpo ou no espírito? No espírito. Deus não tem cabeça, mão, pé, tem. Então, são virtudes do ser de Deus que foram passadas ao nosso espírito. Isto é a imagem e semelhança de Deus em nós. Mas Deus não nos fez deuses. Por exemplo, o que é a aceidade? É a autoexistência de Deus. Ele existe. Nós devemos voltar a isso daqui a pouco, né? Então veja, há atributos que não foram passados a nós. Esses são os atributos incomunicáveis, que definem a trindade, a divindade. Então, o ser humano, ele tem o reflexo de Deus. E Deus, então, criou este ser para que ele, Deus, fosse um dia este ser. Então, nós pensamos sequencialmente. Por que Jesus se encarnou? Para salvar o homem, certo? Mas isto, veja, é uma informação que nós temos dentro de uma sequência de fatos. E aquele que já tem todos os fatos diante de si, tudo pronto. Então nós entendemos que o objetivo de Deus, acima de tudo, foi exatamente a encarnação. Deus governou e dirigiu todas as coisas para centralizar um único fato: ele nascer como um de nós. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A salvação do homem é para ele. Por isso tenham cuidado com aquele negócio de que Deus me ama. Veja, Deus nos ama? Claro. Mas o que é esse amor? É muito diferente do que nós concebemos como amor. Primeiro, que o amor de Deus não é emocional. O amor de Deus é prático. Deus amou o mundo de tal maneira que agiu, fez. Né? Jacó amava Raquel. Por quê? Trabalhou 14 anos por ela. Não existe amor sem sacrifício, sem dedicação. Não existe. Deus criou tudo por bondade. Mas o seu amor só é visto quando ele se sacrifica. Deus amou o mundo que sacrificou. Não existe amor sem sacrifício. Você pode praticar um ato de bondade que não representa qualquer sacrifício, mas amor tem que haver esforço, dedicação, sacrifício. Sem isso não é amor. Serviço, atuação, não é emoção. Então, Deus nos ama, mas veja, o que é aquilo de mais digno de todo o amor de Deus? O que mais merece o amor de Deus? Pensem. Quem é aquele que mais merece todo o amor de Deus? Não. Merece. O pecador seria a graça. Merece. Quem é digno de todo o amor de Deus, indiscutivelmente? Ele mesmo. Há algo ou alguém mais digno do amor de Deus do que Ele mesmo? Fonte de todo bem, de toda glória, de toda majestade. Então, dele, por meio dele e para Ele. Deus nos salva. É como se Ele nos incluísse no amor que tem por si mesmo. Uma das cenas mais belas que nós vemos nas Escrituras é quando o Filho entrega ao Pai um povo santo. O que é isso? É Deus fazendo de nós um presente para Ele mesmo. Quem é o Filho? Deus. E o que Ele está fazendo? Entregando um povo santo ao Pai.
Então, é um presente de Deus para Ele mesmo. Isso é o que nós somos. Um povo santo, um povo de glória, um povo para a glória do Pai. Por isso que essa coisa de chantagem emocional, todas essas coisas não colam, como se diz, né? Não funcionam com Deus. Porque Deus não é emotivo desse jeito, né? As emoções de Deus são muito diferentes das nossas, se podemos dizer assim, né? Então, veja, quando falamos disto, né, de quem é Deus, né, e de quem Ele fez como nós existimos na criação, nós falamos. Agora pensem, onde Deus existe? Nós existimos nesse mundo. E Deus? Existe um mundo onde Deus habita? Onde Deus existe? Deus é a própria existência. Ele existe. Só Ele existe. Onde nós existimos? Nele. Lembra-se de Paulo citando Epimênides lá no discurso do Areópago? Porque nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Nele em quem? Em Deus. Nós existimos em Deus, nos movemos em Deus. É isso. Deus é a existência. Ele é a própria existência. Só Ele existe. Por isso, vejam, o conceito de vida eterna. O que é eternidade? Sem tempo, certo. E vamos tentar especificar melhor. Como é que nós dizemos eternidade? O que é eternidade? Qual seria a definição mais simples de eternidade para nós? Aí é infinito. Para sempre é infinito. Não tem começo nem fim. Isso seria eterno, certo? Nós temos vida eterna, não tem começo nem fim? Não temos. Quem é o único que não tem começo nem fim? Deus. Por que então a nossa vida em Cristo é chamada de vida eterna? Porque não é do ponto de vista temporal. Nós pensamos eternidade em relação ao tempo, não tem começo nem fim. Mas é do ponto de vista de essência. Nós viveremos com o Deus eterno, em harmonia na existência eterna de Deus. Do ponto de vista temporal, uma vida que não acaba, infinita na eternidade de Deus, na existência de Deus. Por isso é vida eterna, quanto à sua essência. Vivemos a eternidade de Deus, mas não somos eternos do ponto de vista temporal. Porque eternidade, do ponto de vista temporal, é começo e não ter começo e não tem fim. Nós fomos criados. Do ponto de vista temporal, nossa vida é infinita. Vamos viver infinitamente, para sempre, na eternidade do Deus eterno. Por isso é vida eterna. Entendam, vida na eternidade. Então, vejam, Deus então cria o homem para que ele fosse um destes seres um dia. Esse era o objetivo máximo. Deus não pensa sequencialmente. O objetivo máximo de Deus era a encarnação. Podemos dizer que é quando Jesus nasce que a criação finalmente se encerra. Toda a criação, ela visa a encarnação. Deus não seria glorificado apenas, se podemos dizer apenas, de fora da criação como Criador. Ele seria também glorificado de dentro da criação como criatura, como o líder e representante de todos os homens, um segundo Adão. E isto depois de mostrar todo o seu amor. Porque veja, o primeiro Adão não conhecia o amor de Deus, conhecia a bondade, não havia sacrifício. Ao permitir a entrada do pecado no mundo, Deus então oportuniza mostrar algo que o homem jamais conheceria deste Criador, que era o seu amor. O Criador, agora também Salvador. Isto Adão jamais conheceria. É pela entrada do pecado no mundo que Deus se sujeita a todas as coisas e se sacrifica, mostrando o seu amor. E então ele mostra algo que é muito maior do que o poder da criação, é o poder da salvação. Porque o poder da salvação
inclui a criação, a restauração de todas as coisas e a anulação da dívida, o pagamento da dívida. Porque vejam, o que é a salvação? É a restauração de tudo. É a restauração de tudo. Então, Deus faz com que todas as coisas convirjam novamente àquele ponto da queda de Adão. Então vejam, o que Adão morreu fisicamente quando pecou, sim ou não? Claro que sim. Sim. Por quê? A eternidade é uma vida que não passa, mas a nossa vida passa. Então o que acontece quando o homem cai? Deus pega aquele ponto da eternidade e como que o estende, o estica. E Adão, ao invés de morrer naquele momento, vai morrendo aos poucos. Como nós estamos morrendo a cada segundo. Isto que nós temos não é vida. Vida, onde há vida não há morte, onde há morte não há vida. Isso aqui é uma subsistência. Todos nós estamos morrendo a cada segundo. Desde o momento que houve a fecundação do óvulo de nossa mãe, nosso tempo começou a correr. Já estamos morrendo. Então vejam. E por que isso teria que ser assim? Porque se a morte do homem física fosse instantânea, não haveria como salvá-lo. Então Deus expõe para fora uma existência em parênteses onde tudo passa. Um mundo onde tudo passa. Deus não criou um mundo assim, onde tudo passa, onde a morte é a grande chave de compreensão da humanidade. Este nosso mundo é um mundo marcado em tudo pela morte. Nós até comemos animais mortos. É melhor do que comer os vivos, certamente. Mas, veja, nós nos alimentamos da morte. Quando você compra uma caixa de hambúrguer, não vem escrito, aqui jaz o boi fulano de tal, uma cruzinha, uma estrelinha ali. Mas é isso, é morte. Nós estamos cercados de morte, tudo morre. E morte não é apenas a morte orgânica, física. O que quer dizer morte? Morte quer dizer separação. Separação. Quando o homem caiu, o que aconteceu entre Deus e o homem? Separados. O que aconteceu entre o homem e sua esposa? Hoje há divórcios, separação. O que aconteceu entre o pai e filho? Rompimento. Caim é banido da presença do seu pai, porque matou Abel. O que aconteceu entre os irmãos? Caim matou Abel, separação. O que aconteceu entre o homem e a criação? O homem se tornou o maior predador da criação, e a criação o maior agente da morte do homem, através de doenças, de pragas, de sol, de enchente, de tudo. A separação, esta vida é marcada pela morte em tudo, portanto não é vida, é uma existência em um estado de morte. Isto é o que define isto que nós chamamos de vida. Onde a vida não há morte, onde há morte não há vida. Então, o que nós temos em Cristo é a vida eterna. Por quê? Disse Jesus: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo e já passou da morte para a vida. Então veja, nós hoje temos vida, mas o que significa isso? Que o que nós já temos é uma implantação de uma nova natureza que é eterna. Estamos vivos para Deus, o que não exclui o momento da minha morte física. Quando eu morrer fisicamente, ainda será vida, porque eu estou em Cristo. A promessa da vida está aí. O mundo criado por Deus não existia morte, assim como não haverá morte após o retorno de Jesus e a restauração de todas as coisas. Então, meus irmãos, vejam, quando nós falamos de evangelização de missões, nós temos que pensar nisso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pregando o evangelho de restauração de tudo. Nós estamos pregando uma eternidade eterna com Deus em um mundo perfeito. Estamos pregando o fim desta história de pecado, de queda,
né? Para muitos crentes, há uma teologia pagã quanto à morte. Né? Onde nós vamos passar a eternidade? Nós vamos morrer e vamos para onde? Para o céu. E vamos ficar eternamente no céu. Não é isso? Não é isso que a Bíblia diz. Quando há um ofício fúnebre, é muito comum ouvirmos o oficiante dizer: fulano não está mais aqui. A Bíblia não diz isso. Se você diz que o fulano não está aqui, você está negando a ressurreição. O homem é formado do quê? Corpo e alma. Então ele está. Parte dele está aqui. Esse corpo que está aqui vai ressuscitar. Isso é salvação. Se eu digo que ele não está mais aqui, então o corpo é descartável. A minha mãe dizia isso. Eu já não diz mais porque ela já me ouviu várias vezes falando sobre isso. Ela dizia assim: olha, quando eu morrer, pode jogar o meu corpo em qualquer vala. Mas não é assim. O cristianismo dá grande valor ao corpo, porque há ressurreição. Há todo um tratamento com aquele corpo. Ele é sepultado com dignidade, porque ele vai ressuscitar. Isso é evangelho. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã minha fé, vã nossa fé, vã nossa pregação, e somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Então não há salvação. Qual é o último inimigo a ser vencido? Por quê? Quando é que a morte é vencida? Não. Ali, quando nós vamos vencer a morte? Na volta de Cristo. Quando é que Cristo volta? No final. Vou dizer uma coisa agora, vocês vão ficar meio assustados, hein? Aliás, já deve ter ficado assustado, mas mais uma coisa. Vocês sabiam que aqueles que estão no céu estão mortos? Os que estão no céu estão mortos? Sabia disso? Eles estão lá porque morreram, não foi isso? Se você abrir lá no capítulo 6 de Apocalipse, na abertura do 5º selo, você vai lá ouvir aqueles que estavam mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho, dizerem: até quando, soberano Senhor, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estavam mortos. O que é morte? Separação. No caso deles, não é morte espiritual, estão com Deus, mas é morte física. Eles foram separados do corpo. Eles estão mortos. Esta não é a vida que Deus tem para eles, porque vida significa ressurreição. O homem não foi criado espírito, o homem foi criado corpo e espírito. Se Deus salvar apenas o meu espírito, Ele não está me salvando, está salvando apenas o meu espírito. Por isso também essa coisa de pregar, não é salvar almas. Não, Deus não salva almas, Deus salva homens, seres humanos. Não é? São expressões que nós usamos que não são bíblicas. Deus salva seres humanos. Quando Jesus ressuscitou, Ele era só espírito, não era isso? Se atirasse uma pedra nele, vazava, era assim? E ele era assexuado, ele não era um homem, era isso? Ele era um homem com o seu próprio corpo, a ponto de dizer para Tomé: põe a mão aqui. Isso é salvação. Meus irmãos, a mensagem que tomou os 4 cantos do mundo não era a mensagem: olha, você vai viver eternamente com Deus no céu. Isso todas as religiões pregam. Você morre e vai para algum lugar aí com seus deuses. O que distingue o cristianismo é a ressurreição. É dizer, a morte foi vencida. E a morte é vencida, não é eternizando a morte, vivendo espiritualmente. Não, é ressuscitando o corpo. Cristo ressuscitou para nos salvar. Ele abre o caminho. Enoque e Elias morreram. O que aconteceu com Enoque? O que a Bíblia diz? O que aconteceu com Enoque?
Ele foi arrebatado. O que aconteceu com Elias? Ele foi ao céu em um redemoinho, né? A carruagem fez separação e ele foi no redemoinho. Agora veja, quando nós vemos o autor aos Hebreus falar de Enoque, ele diz que ele foi trasladado para não ver a morte, e não que ele não morreu. E quando nós vamos lá ler a narrativa do arrebatamento de Elias, os próprios discípulos dele foram procurar o corpo sobre os montes, porque até para eles essa ideia não cabia. Deus criou o homem, corpo e alma, certo? O espírito. Como estaria um corpo no céu? Assim, pairando assim. É assim? E ainda que pudesse ir um corpo para o céu, poderia ser um corpo caído, corruptível como este, ou teria que ser um corpo de glória? Quem é chamado primogênito dos mortos? Alguém poderia ressuscitar para a glória antes de Jesus? Então, necessariamente, Enoque e Elias morreram e estarão na ressurreição final. Sim, finalmente uma pergunta? Por favor. Quando Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Está falando do estado intermediário, né? Está falando de ele estar espiritualmente com Cristo no céu. Então, vocês estão morrendo aqui, nós vamos... Isso, então veja. Na teologia, criou-se... Não tem purgatório, não tem limbos infantes, nada disso, veja. Então, na teologia se criou a expressão estado intermediário da alma. Por que intermediário? O que é intermediário é o que é temporário. Então, quando a pessoa morre, o que acontece? Ou ela vai para o céu ou vai para o inferno. Este é um estado intermediário. Por que intermediário? Porque ainda não tem o corpo. Nas Escrituras, o destino eterno, tanto de quem vai ser salvo como de quem vai ser condenado, é fisicamente. Os ímpios também receberão um corpo indestrutível para sofrer fisicamente no inferno, porque hoje eles só sofrem espiritualmente, mas vão sofrer fisicamente também. Assim como os que estão na glória hoje celestial têm apenas alegrias espirituais, mas eles também terão alegrias físicas, prazeres físicos, na recomposição da criação. A criação não será destruída, ela será restaurada, né? É o que nós vemos lá em Romanos capítulo 8. Né? A criação geme e suporta angústias, aguardando a redenção, quando ela haverá de ser redimida. Né? Então, a criação será restaurada e o homem também será ressuscitado. Né? Então, por isso, né? Enoque e Elias tiveram que morrer, porque antes de Jesus ninguém pode alcançar a glória plena na ressurreição. Eles deverão estar lá, sim. Não, Marcos e Lázaro, depois Paulo. Tá, Lázaro que foi morto e ressuscitou, é isso? Sim, exato, ele tem a experiência celestial e volta, não tem como... Se podemos... Isso, mas veja, essa ressuscitação de Lázaro é para esta terra, né? Não é a ressurreição final. A ressurreição final é definitiva. Então, eu até chamo isso de ressuscitação. Dorcas, Lázaro, né? Eutico, outros que foram ressuscitados para esta terra, né? O filho da viúva de Naim, né? Todos esses daí voltaram para esta terra. O menino que Elias ressuscita. Então, mas não é a ressurreição final, né? A ressurreição final é cabal e definitiva de um corpo de glória imortal. Outra pergunta. Sim. Mas quando Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele. Né? Como se, teologicamente, como isso... São dois tipos de ressurreição, exatamente o que nós estamos falando aqui. A ressurreição de Jesus é a ressurreição para a glória, um corpo incorruptível. A ressurreição daqueles que entraram em Jerusalém foi para mostrar como um sinal da morte de Cristo, como aquele era de fato o autor da vida, o Deus encarnado, o Messias prometido, foi um sinal. Por que isso? Veja, não há sinal, não há milagre maior nas Escrituras do que a ressurreição. Ressuscitar alguém, não há. Por isso que na própria palavra do rico e Lázaro,
milagre, eu prometo, já estou terminando, viu? Já está acabando. Um milagre, presenciar um milagre pode levar alguém à conversão, sim ou não? Sim. Alguém que presencia um milagre pode ser convertido porque presencia um milagre? Claro que não, de jeito nenhum. Por que não? Passagem do rico e Lázaro. O rico morreu, foi para o inferno. Lázaro morreu, foi para o céu. Alguns dizem que um dos maiores sofrimentos que vai ter no inferno é a agonia de alma, de você poder ver o céu eternamente. Então você no inferno é como ter um telão lá, e você vê a glória daqueles que estão eternamente com Deus, e você no inferno fritando, né? Porque a passagem do rico e Lázaro é descrita assim: Lázaro, o rico do inferno podia ver Lázaro, mas Lázaro não podia ver, né? E ele então pede para que Abraão mandasse alguém lá para sua casa para pregar a sua família, para que eles não fossem para o inferno como o rico. Qual é a resposta que Jesus dá? Eles têm a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? A Bíblia, a palavra, o Antigo Testamento. E emenda: ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos, eles não creriam. Então por que Jesus realizou milagres? Qual foi o objetivo? Para que as pessoas cresçam. Para testar a divinidade. Então veja, eu acho que eu falei da última vez aqui, 5 minutinhos, já vou parar mesmo, viu? Vocês se lembram da doutrina do remanescente fiel? Sabem o que é isso? O que é remanescente? O que ficou, o que sobrou, né? Vocês se lembram de Elias diante de Deus dizendo assim: mataram todo mundo, fiquei sozinho. Qual a resposta de Deus? Guardei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Essa é a doutrina do remanescente fiel. Ou seja, nunca houve ou haverá tempo em que não haja povo de Deus sobre a terra, ainda que um remanescente. Então, mesmo nos maiores momentos de perseguição, de apostasia, existe povo de Deus. Deus guardou alguns para si. Nem todos se perderam. Deus guardou. É a doutrina do remanescente fiel. Como é que estava Jerusalém na época de Jesus? Povo santo, consagrado, não era assim? Estava em apostasia. O próprio Jesus chora à vista de Jerusalém. Mas veja, lembram-se de João Batista no cárcere. Manda 2 discípulos a Jesus perguntando: és tu ou haveremos de esperar outro? Qual foi a resposta? Os surdos veem, os cegos ouvem. Geralmente é assim, né? Mas os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. O que é isso? O que Jesus estava dizendo a João Batista? Veja os sinais. João Batista era um crente ou um perdido? Maria, mãe de Jesus, será que Deus ia colocar uma ímpia para gerar o ente santo? E José? E os apóstolos? Tirando Judas, que está no fogo alto do inferno, certamente, né? Porque a Bíblia diz que está, né? Os apóstolos eram crentes? E aquela mulher sirofenícia que ouviu Jesus dizendo: mulher, grande é a tua fé, não era crente? Aquele centurião que ouve de Jesus: nem mesmo em Israel achei fé como essa, não era crente? Às vezes nós achamos que, por exemplo, aquele episódio da mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela foi convertida ali. Ela foi convertida ali ou foi exatamente a fé que a levou até Jesus? Então vejam, qual era o mecanismo? Se o povo de Israel, Jerusalém, estivesse fiel diante de Deus, e Jesus aparecendo, fazendo os milagres, o que aconteceria? Eles reconheceriam: esse é o Messias. Mas o povo estava desviado, mas havia o remanescente. Mas esse remanescente fiel, quando viu os sinais, o que aconteceu? Reconheceram e foram até Jesus.
Então, esses que vão até Jesus, como essa mulher que ouviu, vai, a tua fé te salvou, ela era uma salva. Ela, não foi ali que ela foi salva, ela já era salva. Foi a fé que a levou até ali. É o remanescente fiel, né? Então, quando nós vemos isso, né, sabemos que o povo estava em apostasia, em sua grande parte, que, veja, presenciar um milagre pode levar alguém à fé. O maior de todos os milagres é ressuscitar alguém. Acabou-se de se dizer que quando Jesus morreu, um dos sinais foi o quê? Mortos entraram vivos em Jerusalém. Por isso que a cidade se converteu, foi isso? Ninguém se converteu. A única coisa que causa conversão é a exposição à palavra segundo o toque do Espírito. Sem isso, pode presenciar o que for, o próprio Deus pode aparecer, não há conversão. O homem está morto. É necessário que haja a implantação de uma nova natureza, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Um morto espiritualmente pode presenciar um milagre que for, ele vai ficar extasiado, ele vai ficar maravilhado, mas não vai crer. Não tem jeito. Nabucodonosor foi crente. Ele disse que não havia Deus como de Sadraque, Mesaque e Abednego, e que aquele que falasse contra aquele Deus seria morto e a sua casa ia virar entulho. Crente? Não. Ele simplesmente, como um idólatra politeísta, adorador de muitos deuses, reconheceu mais um. Só isso. Olha, mais esse Deus. Só isso. Nunca foi crente. Mesmo que o soldado romano que foi da morte de Cristo, este é verdadeiramente. Então, não dá para dizer, são poucas evidências, porque isso é uma declaração de fé. Agora, medir isso eu não conseguiria fazer. Não dá para saber. Né? Então nós temos alguns, né? Não vou entrar, amanhã eu vou entrar nisso. Sim. Quando o evangelista João diz que Jesus fez muitos sinais, e estes foram escritos, registrados para que creias que Jesus foi o Cristo de Deus. Isso. Esses sinais ali são milagres ou são... É para autenticar o Messias, para mostrar quem ele é, né? Agora veja, o que João está fazendo não é apenas falando de milagres, é um evangelho, é uma mensagem, é palavra de Deus onde você tem a narrativa de milagres. Então são coisas distintas. Uma coisa é você ter um evangelho que é palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo para comunicar a salvação. Outra coisa é você ser um ímpio e presenciar um milagre. São coisas bem diferentes, né? Bom, só para fazer o fechamento, então, meus irmãos, vejam isso. O que nós pregamos é isto, é salvação, ressurreição, restauração de todas as coisas, é algo muito maior, mais amplo. A salvação de uma pessoa faz parte de todo um mosaico, de algo muito maior, algo eterno, algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Então, quando falamos de evangelização, temos que ter um olhar mais aberto, mais amplo, para entendermos isso, sim. Pastor, voltando ali, a pessoa, você salva, tem que ser nessa vida. Tem uma passagem que Cristo, quando morreu, ele desceu e pregou a morte. Tem. Então, veja, existem pelo menos 16 interpretações dessa passagem, tá? Aqui os reformados geralmente adotam é que este que foi pregar aos espíritos em prisão entende que a vida de Noé, o testemunho de Noé, que haveria um dilúvio como juiz de Deus, que isso foi a pregação de Jesus à sua época, e os espíritos em prisão era a geração de Noé, que não entendeu ou não aceitou essa pregação. Entendeu essa interpretação? Então vamos de novo. Os espíritos em prisão não seriam pessoas mortas, seria a geração de Noé, que não aceitou, não reconheceu, não concordou, não aceitou a pregação de Noé. Qual era a pregação de Noé? Quanto tempo Noé levou para construir a arca? 100 anos. 100 anos. Então veja. Bom, eu vou explicar, tá? Então vamos lá. Na época do dilúvio não chovia, né?
É uma sugestão muito forte, não chovia até o dilúvio. Por que não chovia até o dilúvio? Qual foi o sinal da aliança com Noé? O arco-íris. O que é o arco-íris? É o reflexo das 7 cores do espectro da luz solar nas gotas de água. Se não houver água, não tem arco-íris. E o arco-íris fica onde? No céu. Então só tem arco-íris se chover. Se não chover, não tem arco-íris. Então, se Deus colocou naquele momento o arco-íris, é porque não chovia, né? Ah, mas como é que a terra... Bom, quando nós vamos lá para Gênesis, no Éden, nós vemos que todas as noites caía um orvalho e regava a terra. Então, alguns estudiosos sugerem que, até veja, logo após o dilúvio, cai a longevidade do ser humano, né? Metusalém viveu 950, 70, não sei o que lá, tudo 900 para cima, né? Aí você vai para Noé, você vai caindo para 300, Abraão 175, aí quando chega em Moisés já é a nossa expectativa de vida, né? Moisés escreve o Salmo 90, o único salmo escrito por ele, que diz que a vida do homem chega até 70 anos, vai em vigor até 80, que passa disso é câncer enfado, que é a nossa expectativa de vida. Então, alguns dizem que foi no dilúvio que Deus modificou algo da criação que causou também a limitação da vida do homem, que mudou alguma coisa na criação, e que este fato de começar a chover seria uma evidência disso, de que Deus alterou alguma coisa na criação que provocou isto no ser humano, né? Então, então vejam, eu sou da opinião. Quem é o Senhor do inferno? Deus. Quem é o Senhor do inferno? Perguntei primeiro, mas... Claro que é. É Deus, lógico, né? Tem que ser, claro que é. E o inferno é um lugar de justiça, de santidade. Por isso é que os ímpios vão sofrer lá. Se fosse um lugar de impiedade, seria o paraíso dos ímpios, né? Deus é o Senhor do inferno, e no inferno ele exerce juízo, justiça, né? Eternamente. Onde Deus se manifesta pessoalmente é santidade pura. Por isso, bom, então, deixa para lá, senão vai prolongar demais. Então, eu sou da opinião, qual era o problema de Jesus se manifestar no inferno, teologicamente? Nenhum. Quem é o Senhor do inferno? Deus. Então, nós dizemos, nossa Santíssima Trindade, ele se manifestou no inferno. Qual o problema disso? O que foi o dilúvio? O dilúvio foi um juízo total, mas não final. Qual foi o elemento que Deus usou no dilúvio? Água. Água lava. Deus lavou a iniquidade da humanidade e começou de novo. O juízo final é fogo, é definitivo, é restauração. O juízo do dilúvio para uma primeira humanidade que acabou. Aquela primeira humanidade sofreu um juízo final, mas não total, né? Mas não final no sentido de não há mais terra. Foi final para aquela primeira geração pré-diluviana. Acabou ali, começou uma nova a partir de Noé. Noé é o segundo Adão. Se nós lermos ali Gênesis 9, está lá, crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai. A quem Deus disse isso? A Adão, ele repete a Noé. Tudo que vos dei a erva verde, agora também vos dou os animais, tudo que se move, né? O chinês levou isso muito a sério, tudo se move, eles comem, né? Barata, tudo. Então veja, então há uma adaptação, vamos dizer assim, da aliança feita com Adão, agora Noé. Por quê? Porque agora é uma aliança com o homem caído, lá era um homem perfeito. Então, eu sou da seguinte opinião, que Jesus se manifesta ao inferno glorioso àquela primeira geração pré-diluviana para mostrar exatamente o juízo que eles perderam. Eles não creram na pregação de Noé, não creram na realidade do juízo de Deus. E está lá o Salvador que eles perderam. Eu acho que faz todo sentido o Salvador se manifestar àquela primeira geração.
que já sofreu um juízo total, mas ainda não final, para mostrar isso. Vocês não creram em Noé. E tem um texto que diz, né? Está aqui, quem é maior do que Jonas, quem é maior que Salomão, está lá quem era maior do que Noé também, né? Então, há muitas interpretações disso, né? Mas o que nós devemos compreender é que Pedro, quando diz isso, que Jesus foi pregar os espíritos em prisão, está falando exatamente da realidade da salvação, do juízo de Deus e tudo isso, né? Pega a arca como uma espécie de símbolo da salvação, que pela arca Deus... Isso, exatamente, uma tipologia de Cristo, exatamente isso, né? Certo? Então é isso. Então, se Deus permitir, amanhã daremos continuidade a coisas bem interessantes, viu? Mas, então lembrem-se, né, o que nós pregamos é isso, é a restauração de tudo. É para isso que nós trabalhamos, para a restauração de todas as coisas. É algo muito maior do que distribuir folheto, essas coisas. É muito mais do que isso, tá bom? Vamos fazer uma oração, e aí, não sei se encerra, mas passamos a palavra ali. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção de podermos, ó Deus, refletir em textos, em temas tão profundos, verdades tão abençoadoras. Sabemos, ó Deus, que o que o Senhor tem para nós em Cristo é algo muito maior do que a salvação de um pecador. É, ó Deus, a restauração de todas as coisas, é a glorificação, a exaltação da glória do Senhor na pessoa de Cristo como Deus homem. Que o Senhor assim nos ajude, ó Deus, a compreender a profundidade, a grandeza, a glória de tudo isso, e que nós assim falemos, ó Deus, de coração, tudo aquilo que vivemos e aprendemos contigo. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa esta igreja, sua liderança, seu pastor, dirige a todos, ó Deus, guarda-nos na noite de sono, dá-nos o descanso que necessitamos e que amanhã possamos levantar todos para te servir mais um dia. Nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados e agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.